Paz seja convosco. Hoje nós vamos comentar Atos 3. E Pedro e João, eles estavam subindo ao templo quando eles encontram um coxo na porta do templo. Mas antes de comentar sobre o coxo, eu gostaria de te trazer uma chave. Pedro e João, mesmo tendo estado cheios do Espírito Santo em Atos 2, eles em Atos 3 continuam indo ao templo, tanto para oração quanto para se reunir com os irmãos. Olha que chave poderosa. Nós devemos estar sempre em busca constante para ser cheios do Espírito Santo. Voltando agora à história do coxo que estava sentado na porta do templo, e lá diz que ele estava à porta Formosa. Fui pesquisar sobre como era essa porta. Esta porta, ela era à base de bronze de Corinto. E ela era mais bela do que até as portas que eram de ouro. Ou seja, ele estava em um lugar privilegiado. E ele estava sentado à porta que tinha mais beleza no templo. Porém, ele ficava do lado de fora. Quantas vezes nós estamos do lado de fora da presença? Nós estamos até em um lugar que é muito bonito, mas nós não estamos na presença. Nós não conseguimos entrar em oração, entrar para adoração, entrar para estar em comunhão. Quantas vezes estamos ali, mas não conseguimos entrar e permanecer? Às vezes algumas pessoas, elas não estão com uma enfermidade como esse coxo, que só não pôde estar lá dentro porque ele estava com uma enfermidade. Não, algumas pessoas elas não se sentem pertencentes, elas olham para aquele lugar e elas não conseguem se imaginar ali, vivendo aquela história, muitas vezes até porque elas olham para quem está ministrando essa palavra, para quem está dizendo sobre Deus e vê que são pessoas muito enletradas, são pessoas muito simples, assim como eu e você. E aí o que acontece? Elas não acreditam que nós podemos dar algo para elas que elas não tenham. Como esse coxo pediu esmola, Pedro olhou para ele e disse lá em Atos 3:6, não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Só que antes dele dizer isso, ele diz assim para o coxo, olhe para nós. Quando ele diz isso, eu consigo imaginar ele dizendo, olhe para nós, veja se nós somos homens que têm muitos valores monetários, que temos muitas posses, que temos dinheiro. Olhe para nós, olhe para nossa realidade. Só que a nossa realidade não tira aquilo que nós carregamos. E nós só podemos dar ao outro aquilo que nós já temos. E é isso que Pedro faz. Pedro diz para ele, levanta e anda. Só que não para por aí. Uma chave poderosa que Pedro nos ensina é que ele toma esse homem pela mão e coloca ele de pé. Quando ele coloca ele de pé, aí sim tudo começa, aí o milagre começa na vida desse homem. Tanto que depois disso ele entra para o templo e ele entra saltitante e é lindo de continuar lendo, né? Se você tem algo para oferecer a alguém, permita entregar e se certificar que a pessoa conseguiu usar. Porque algumas pessoas elas vão precisar mais do que nós podemos declarar. Elas vão precisar do nosso apoio, da nossa mão, do nosso encorajamento para que elas possam permanecer de pé. E aqui existem áreas da nossa vida mesmo que às vezes ficam paralisadas, não porque nós não temos o Espírito Santo, não porque nós não sabemos, não conhecemos dele, não, mas algumas coisas acontecem que nos paralisam, que talvez alguém, assim como Pedro, na porta do templo, dentro do templo, vai poder nos ajudar. E por conta de orgulho, por conta muitas vezes de vergonha, nós não expomos isso diante da nossa comunidade. Que você possa refletir se de fato você está dentro do templo, vivendo a beleza da santidade, vivendo ali a comunhão entre os irmãos, oferecendo o que você tem e recebendo também o que os outros têm, ou se você está ali apenas observando do lado de fora, às vezes até com o pé dentro, mas sem totalmente se entregar.
Que o Espírito Santo possa falar com você, porque esse coxo, depois que recebeu o milagre, ele saiu e entrou no templo. Ele foi para dentro do templo. Ele saiu saltitante, dizendo e declarando o que Deus tinha feito na vida dele. Será que você está fazendo o mesmo? Fica esse questionamento para você. Que você possa não só refletir sobre isso, como encaminhar também essa mensagem para alguém que precisa. Aproveita, segue a Escola de Sabedoria, faça sua inscrição e venha participar com a gente do estudo bíblico da nossa igreja.